Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Mente Empreendedora. A nossa convidada de hoje é formada em Comunicação Social, certificada pela UCLA em Marketing Digital, fundadora da Studio Sal, uma agência de branding pessoal que trabalha a autenticidade através do autoconhecimento, mudando o mundo, uma mulher e uma marca pessoal de cada vez. Com vocês, Giulia Salvatore. Não sei se Olá. pronunciei bem. Pronunciou bem, pronunciou bem. É um nome bem italiano, mas Depois eu assim, pensei nisso. todo mundo acha que eu sou italiana quando leu Giulia Salvatore. Não poderiam ter escolhido o nome mais italiano para mim, Sim. mas eu sou do Brasil. Boa. Julia, fala-nos um bocadinho sobre ti. Como é que chegaste até aqui? Porquê a área da marca pessoal? Foi engraçado. Eu brinco que eu tropecei e caí na minha profissão. Eu faço essa brincadeira porque eu sou comunicóloga de formação, Sim, mas eu acho que como qualquer pessoa que tá, né, trabalhando uma carreira, a gente vai muito descobrindo o caminho conforme a gente caminha, né. Então tem sim. muitos passos que a gente dá sem saber para onde que eles vão levar. E eu estava trabalhando na época em uma agência de branding de São Paulo, eu sou de São Paulo, moro em São Uhum. Paulo, e era uma agência grande, e eu caí lá também um pouco mais de paraquedas, porque as oportunidades vão aparecendo quando a gente é esforçado, né, então eu brinco que Isso. eu nem sabia que era uma entrevista de emprego, e na época o Jaime, fundador da empresa, me conversando, tomando um café comigo, falou: "Cara, quando que você começa a trabalhar? Eu quero que você venha trabalhar aqui". E era uma agência super bem consolidada no mercado de branding, e era Uhum. branding corporativo, né, então eu trabalhava com marca mesmo, né, de empresas Sim, grandes. E aí eu lembro que no papel, no roteiro, estava tudo bem, né, sabe quando você vai ticando: "Ai, fui promovida rápido, tô indo super bem, é uma empresa legal", você tá dando os checks que a gente vai sim. colocando, né, os nossos tem quês na nossa cabeça, mas eu não estava nem um pouco feliz, nem um pouco feliz, Arthur. E aí eu lembro que eu sentei e eu sempre fui muito espiritualizada. Então a Uhum. espiritualidade e o autoconhecimento sempre foram muito presentes na minha vida, assim, por conta principalmente da minha mãe, que me colocou para fazer retiro com ela desde os 9 anos. Ok. E eu sempre gostei muito da pauta, né, então eu sempre estudei muito sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, então eu usava muito das ferramentas desse universo pra minha vida. E quando eu vi que eu não estava feliz no trabalho, eu falei: "Eu preciso escolher o que eu quero fazer pra mim". E eu sentei pra meditar. E no que eu sentei pra meditar, começaram a me vir palavras. Uhum. E eu comecei a anotar essas palavras. Quando eu fui ler o que eu tinha escrito, era a minha carta de demissão. Escrita, pronta. Sim. E eu falei: "Se eu não mandar agora, eu não vou sair nunca". Transcrevi num e-mail e mandei para os meus chefes. E na carta eu falava que eu estava dando um salto de coragem sem um paraquedas aparente, Uhum. mas que eu esperava que esse salto virasse um voo. Ok. A SAL, né, a Estúdio SAL, que é a minha agência, ela é um voo. Tanto que todo mundo acha que o sal vem de Salvatore, vem do sal, né, um Uhum. elemento muito valioso, mas o sal também vem dos saltos de coragem que a gente dá e que a gente precisa dar para Sim. chegar onde a gente merece. E a minha marca foi minha maior asa, não foi nem um paraquedas, foi a minha asa propulsora, minha marca pessoal, que eu nem sabia que eu tinha, na época eu não tinha esse entendimento de que eu era uma marca, né. Porque Uhum. acho que, a menos que a pessoa esteja, né, muito nesse mundo do digital que a gente tá, o conceito de branding pessoal, de marca pessoal, ele é um pouco abstrato, né. Sim. E aí a gente já tem uma marca, na medida em que a gente existe, as pessoas já estão criando uma imagem, uma percepção da gente, e eu na época já tinha a minha marca, junto às pessoas que estavam ali no meio profissional, meio pessoal, e uma pessoa, né, na época ela era minha cunhada, ela era influenciadora digital, tinha uma base super fiel de seguidores, etcétera, só que ela falou pra mim: "Ju, eu sou uma profissional muito boa", ela faz harmonização facial, não sei se vocês Sim. falam assim? Sim, também exatamente. Se tiver alguma palavra do português de Portugal que é diferente, você me Eu aviso, eu aviso. Sim. e aí ela falou: "Ju, eu vou para o consultório de outra pessoa", porque ela trabalhava na clínica na época de uma outra pessoa, Uhum. tinha lá a salinha dela. Ela falou: "Ju, eu vou pra sala, eu fico esperando porque eu não tenho paciente. As pessoas querem saber muito sobre a blogueira e pouco sobre a profissional, e ninguém me leva a sério. E eu quero ser levada a sério, então você me ajuda a trabalhar a minha marca?". E na época não tinha pra mim essa distinção, né, branding Uhum. pessoal. E eu falei: "Ué, deve ser parecido, vamos lá, eu te ajudo". E comecei a construir o processo de reposicionamento dela, com base no que eu conhecia das empresas. Sim.
E aí eu fui me encantando, porque eu vi que assim, na época eu nem tinha tanto essa consciência, mas eu entendia o quanto tudo que eu estudei sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, tinha muito a ver com o branding pessoal, que era uma área dentro da comunicação, que era a minha profissão. Então eu como profissional sabia muito sobre comunicação, eu na pessoa, né, pessoa física como hobby, estudava muito sobre autoconhecimento. Quando eu vi o branding pessoal, foi onde eu me encontrei, porque eu falei: "Aqui é onde essas 2 áreas casam". E Sim. aí, eu trabalhei o posicionamento dela, fui desenvolvendo o meu jeito de fazer, e desde o dia 1 eu tive muito essa clareza, e foi uma conversa que eu tive com ela: "Nath, você não pode", ela chama Natália, né. "Nath, você não pode só querer parecer, você tem que ser o que você quer parecer, Uhum. porque aí sim a gente sustenta essa comunicação, então eu não vou inventar um personagem pra você", porque eu acho que Sim. muitas das pessoas que buscam branding pessoal, né, marca pessoal, acham que é você criar um personagem. E não é como eu gosto de trabalhar e ver, porque acho que personagem a gente não sustenta, né. É isso que eu ia dizer, é muito difícil. É Até muito podes conseguir, mas é durante pouco tempo e as pessoas percebem. E as pessoas percebem, exato. Sabe por quê? Eu nunca vou esquecer, teve uma palestrante que eu perguntei pra ela: "O que que é autenticidade pra você?", porque isso é outra coisa que associam muito ao branding, né. "Eu Sim. quero ser autêntica, eu quero ser autêntica", o que né, autêntico muito a ver com ser original, ser diferente. Tem gente que acha que a autenticidade é você ser diferente, né, quando Uhum. não, a autenticidade é você ser fiel e coerente a você. Sim. E eu perguntei pra ela, né: "O que que é autenticidade pra você?", ela falou: "Autenticidade é aquilo que escapa". É aquilo que eu não tenho como controlar. Então eu tô aqui numa conversa com o André, performando, querendo, né, passar uma impressão, construir Sim. para as pessoas uma imagem de mim, mas às vezes uma coisa vai escapar. E aí quando o que escapa é muito diferente daquilo que eu tô querendo mostrar, o nosso cérebro, né, as pessoas interpretam como uma incoerência, como uma mentira, e a mentira quebra qualquer construção de Sim. marca que a gente possa ter. Então, quando a gente fala de construir uma marca autêntica, tem a ver com a gente conhecer a fundo quem a gente é, né. E foi muito do que eu fiz com essa primeira cliente, mesmo sem entender que depois isso se tornaria o meu método e o meu maior diferencial. Então, quando eu sentei com ela, eu falei: "Eu quero que você esteja comprometida a ser a pessoa que você quer parecer". Então, não basta Ok. só querer parecer uma boa profissional, é estudar, é ir atrás de formação, é lapidar esse ser humano que você é. E foi exatamente o que ela fez. Então, 1 ano depois dela reposicionar e começar o projeto de lançar essa nova marca que ela construiu pra ela, que a gente construiu lapidou pra ela, né, ela foi assim, da clínica de outra pessoa, sem paciente nenhum, pra inauguração da clínica dela, só dela, lista de espera de paciente, casou, enfim, foi mãe, a vida dela mudou da água para o vinho, tudo só, entre aspas, né, porque Uhum. ela se posicionou diferente. Acho que marca pessoal tem muito a ver com isso, né, como a gente se posiciona perante a vida. Sim. E aí, depois do projeto dela, começou a aparecer muita gente me procurando. Então eu na época eu já tinha me demitido, tinha saído da agência, e aí eu comecei a fazer projetos de consultoria. E várias mulheres me mandando: "Ju, você fez o trabalho da Nath, você faz o meu", e aí começou, sempre fui muito comprometida. No meio tempo eu fui para Los Angeles estudar sobre marketing digital, na UCLA, porque eu queria beber da fonte, né, então eu já Sim. tinha feito muito curso sobre o marketing digital, curso online, muitos infoprodutos que eu consumi sobre o assunto, mas eu falei: "Eu quero uma coisa mais acadêmica". E aí eu fui pra UCLA, né, uma universidade muito, muito incrível, eu aprendi muito lá, e enquanto eu estava lá fazendo minhas consultorias, e aí começou a ficar um volume tão grande que eu precisei de outros braços, eu comecei a Uhum. chamar pessoas pra me ajudar. Na época eu não me entendia como uma empreendedora, eu me entendia como uma autônoma. Acho que é uma coisa que também é importante, né, falar, eu acho que Sim. quando a gente tá falando de empreendedorismo, é difícil você ter demora para construir a mentalidade empreendedora que todo mundo tanto fala, mas ela precisa existir, porque é muito diferente você ser empreendedora e você ser uma autônoma, né, uma freelancer. Uhum. Uhum. E aí eu ia voltar para o Brasil e tive que decidir: o "Que eu vou fazer? Eu vou voltar para o corporativo? Vou continuar como freelancer? O que que eu quero fazer?". Eu falei: "Não, acho que eu vou empreender, vou abrir minha própria agência". E aí comecei a recrutar o meu time, fiz uma mentoria executiva que mudou tudo pra mim, assim, pra entender realmente o que era empreender, construir um modelo de negócio. E Sim. foi essa mentora na época que me mostrou isso. Eu construí a marca dela, eu falei: Ok. "Vamos fazer a tua marca pessoal". E aí foi ela que me trouxe, porque na época eu vivi uma crise, né. Eu esqueci de falar isso, né, em paralelo o meu Instagram ele foi crescendo, porque eu falava sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento.
tanto que meu conteúdo é sobre isso, e eu não via como o meu conteúdo que viralizava e que dava certo, que atraía as pessoas para o meu perfil, tinha a ver com branding pessoal, porque eu não falava sobre branding pessoal no meu perfil. Eu fazia esse trabalho no offline e todas as minhas captações, todos os clientes que chegavam eram por indicação. Ok. Foi essa mentora que virou pra mim e falou: "Ju", ela fez o processo dela, né, e foi ela que falou pra mim: "Ju, você não tá entendendo o que você faz, o que isso trouxe pra mim, foi o entendimento de quem eu sou. Quando eu tô mal, quando eu tô duvidando do meu potencial, quando eu tô esquecendo do que eu vim fazer aqui, olhar e ler o material da minha marca pessoal, olhar e ver o que você me entregou, é como se eu relembrasse qual é o meu valor e o que eu vim fazer aqui". Uhum. Me ajudou em uma medida que eu não sei nem como te explicar, porque me ajudou a me conhecer melhor. Tanto que eu recebo até hoje das minhas clientes psicólogos, assim, de 30 anos, são psicólogas, Sim. fazem terapia e tal, falam de eu faço terapia há anos, sou psicóloga, eu não tinha chegado a conclusões ou não tinha conhecido coisas sobre mim que com o processo de branding pessoal eu conheci. Então, é aí que eu entendi como a Júlia, que falava sobre autoconhecimento, né, a Júlia criadora de Sim. conteúdo, com a Júlia empresária, aí elas se encontraram, porque eu falei: "É nesse mundo que une comunicação e autoconhecimento que eu estou, e que eu quero construir para as minhas clientes através desse trabalho de branding pessoal". Então eu falei pra caramba, mas foi isso que me trouxe, foi essa trajetória que me trouxe até aqui, e hoje esse é o momento, né, em que a minha agência já tem uma robustez e uma maturidade pra gente explorar novas formas de trabalhar a comunicação a partir desse lugar que tem muito a ver com isso, né, lapidar quem eu Uhum. sou, pra que o mundo me perceba como eu sou. Sim. É. Bem, agora deixaste-me aqui com umas quantas perguntas que eu não tinha pensado em fazer, mas Todas, todas, todas. vou fazer. Como é que tem sido essa jornada de transição, vocês chamam eu presa, nós aqui também chamamos, para depois construir um negócio e esta percepção de afinal a minha marca pessoal é muito mais do que aquilo que eu tinha pensado. É, eu acho que isso foi pra mim, e é por isso que eu bato tanto na tecla de todo mundo trabalhar a marca, não só porque, quero vender meu peixe, mas não é isso. Pra mim foi o entendimento que eu tive quando eu entendi da minha marca, foi além de eu investir no atributo mais valioso que eu tenho, que sou eu, Uhum. porque é aquilo, o emprego você pode ser demitido, o Sim, nicho pode mudar, a tendências de mercado toda hora estão acontecendo. Com IA, a imprevisibilidade é um fator constante na nossa vida profissional. Então, são tantas incertezas que trabalhar a nossa marca é trabalhar a única certeza que a gente tem de que é a gente. exatamente. E que vai ficar contigo até ao final. Exato, que eu vou ficar comigo até o final. Então, foi quando eu entendi isso, que eu falei: "Opa, eu tenho uma coisa muito importante na minha mão aqui". Ainda mais da forma que eu vejo, que é trabalhar a minha marca não só associada ao que eu faço. Porque eu acho que isso é muito comum, né, assim, Uhum. as pessoas a gente trabalha, marca pessoal muito ligada ao que fazemos. E aí quando o nosso "quê" muda, né, daí assim, eu sou paulista, a gente chama de apelido, Dé, eu já tô te chamando de Dé, mas eu falo André, Pode chamar. é mais forte do que eu. Isso não faz mal. Mas é isso, quando a gente trabalha a nossa marca associada ao que a gente faz, se o que a gente faz muda, a nossa identidade se perde. Então, eu entendi, graças a Deus, super cedo, que a minha marca, precisava ser construída além da minha profissão, além do que eu faço. Antes eu achava que isso era um problema, né, porque eu falava: "As pessoas não Uhum. entendem tão bem o que eu faço, né, mas gostam de mim e tal". Eu chegava gente pra mim querendo me contratar sem saber o que eu fazia direito, só porque gostava Ok. muito de mim. Eu falei: "É isso, esse é o poder de uma marca pessoal". Sim. É quando a pessoa pode falar. Que acaba por ser, estava a pensar, é um pouco o oposto daquilo que geralmente as pessoas pensam. É, a marca ela é reflexo da pessoa e não a pessoa ser reflexo da marca. Exato, é exatamente isso, exatamente isso. E foi isso que me ajudou muito a me entender, e lógico, depois como empresa, e aí tá o que você falou, né, eu existi como marca antes da minha empresa existir. E isso Sim. me facilitou muito, eu acho, nesse processo, porque é muito comum as pessoas buscarem um trabalho de marca quando elas têm uma empresa, já. Uhum. Óbvio, com o branding pessoal isso mudou um pouco, mas ainda assim, uma coisa que acontece, um movimento que acontece muito é a pessoa só buscar trabalhar a marca pessoal dela quando ela vai ser a empresa,
né. Então quando sim, eu vou lançar um infoproduto, ou quando eu vou criar um Instagram, ou quando eu vou ter uma clínica com o meu nome, qualquer coisa do tipo. Mas na verdade a nossa marca e o trabalho de marca, ele pode acontecer em qualquer momento, mesmo uhum, que você esteja no corporativo, porque, até para você receber uma promoção, até para você crescer, a tua consciência, né, da marca que você é, ela precisa existir. E para sim, mim, eu tive sorte, porque eu trabalhei a minha marca pessoal antes da minha empresa existir. Então isso tornou o processo para mim, pessoalmente, muito mais seguro, porque hoje eu entendo que a minha marca pessoal, ela é tão forte, ela é tão bem construída, que se a minha empresa não der certo, ou se eu quiser mudar o escopo do que a minha empresa faz, eu vou poder fazer isso com segurança. Então acho que é isso que a nossa marca mais faz pra gente, nesse sentido que eu brinquei que a minha marca foi minha asa, mais do que só meu paraquedas, né, naquela carta de demissão que eu escrevi, é por isso, as oportunidades foram surgindo, muito porque as pessoas confiavam no meu trabalho, ou sabiam quem eu era, o que eu oferecia. E aí, por conta disso, as oportunidades que foram surgindo no meu caminho, por causa da minha marca, que na época eu nem imaginava que eu tinha, né. E aí eu fui construindo isso. Então, óbvio que da Júlia que era, freelancer, né, autônoma, pra Júlia que virou uma empresa, e aí hoje é bom porque aí realmente eu tive uma marca institucional, porque tem outras pessoas que trabalham comigo, então não, eu tô lidando com múltiplas marcas, e aí a marca da minha empresa ajuda a trazer uma coerência nisso tudo. sim. Mas, né, o processo de empreender, enfim, aprendi muita coisa e aí sigo aprendendo muita coisa, porque é muito diferente você ter um time pra gerir e você Uhum. gerir só você mesmo, né, assim. Sim, sim. É, isso acaba por ser até pela estrutura e pelas responsabilidades. Quando tens outras pessoas ao teu cargo, É. eh, quer tu queiras, quer não, as coisas são muito diferentes de quando és tu sozinha enquanto autónoma. É total. E aí até nesse quesito, eu acho que ter uma coerência, todo mundo entender aqui tá porque eu acho que a marca de uma empresa também ajuda você a entender isso, né, aqui por que fazemos o que fazemos? Aqui estamos Sim. servindo, como a gente se comunica, o que a gente faz, trazer quando tem várias pessoas, isso tem me ajudado muito, inclusive na minha liderança, né, Uhum. quando tem muitas pessoas com quem você precisa lidar, você saber fazer essa leitura e treinar as pessoas e fazer afinar todo mundo, né, como se fosse essa grande orquestra. Cada um é um Sim, instrumento muito importante para fazer a música tocar, mas todo mundo precisa entender qual é a música que a gente quer tocar. E eu acho que a marca, ela vem para ser isso, né, essa partitura que diz: "Olha, você, com o seu instrumento, com as suas aptidões únicas, vai tocar dessa forma, mas essa é a música, essa é a melodia que a gente toca, esse é o ritmo". E eu sinto sim, que a marca, ela ajuda a trabalhar isso, né. Mesmo a gente como pessoas, né, porque nós pessoas a gente vai ter dias ruins, dias que a gente tá mais eufóricos, dias que a gente recebeu uma notícia, né, esquisita, ou que a gente tá mais ansioso, e uhum. e mesmo nessas horas eu acho que a marca, ela é essa melodia, essa partitura que orienta a gente, né, a ter Sim. sempre essa E coerência. acaba por trazer clareza também. Exato. Acaba por trazer essa clareza também. Sim. É, e uma coisa que eu gosto muito nesta área da marca pessoal é, aquilo que tu falaste agora, porque é que nós fazemos isto e quem é que nós somos. Que às vezes nós, enquanto pessoas, não paramos para pensar. Total. Temos que passar isso para o papel, é tipo: "Epá, mas quem é que eu sou?". E É, acaba por ser aqui até um momento bonito de reflexão, que nem sempre é fácil. Esta parte do desenvolvimento pessoal tem essa desvantagem, não é? É tudo muito bom, mas às vezes não é agradável, não exa digo quase sempre, exato. mas é um É processo que vale a pena. É desafiador, porque essa é a pergunta que as minhas clientes mais travam, quando eu pergunto: "Por que você faz o que você faz?". Uhum. Ou, inclusive, quando eu falo: "Ok, tira tudo que você faz, todas as suas utilidades", né, porque a gente se associa muito Sim. a nossas utilidades, Uhum. ao que aqui somos úteis ao mundo, né. Eu estava até antes da gente entrar aqui, eu estava numa primeira reunião com uma cliente nova, e era sempre isso, né, sempre que ela falava dela em relação a algo que ela fazia. Quando eu perguntei: "Ok, na sua inutilidade, quem é você?". Quando você não tá fazendo nada, quando você não tá na tua profissão, quando você não tá como mãe, como esposa, como, Uhum. enfim, todos os seus cargos, os seus o quês da vida, quem é você? E a gente não pensa muito nisso. Pois não. E aí é onde vem, na minha visão, pode vir primeiro uma grande crise de identidade, né, quem sou eu realmente, né. Sim.
E aí você percebe que você nunca parou para se definir para além do que você faz ou para além das Uhum. suas habilidades, mas quando a gente é capaz de se explorar, porque eu acho que esse é o ponto, é a gente olhar com esse olhar curioso e meio aventureiro de se explorar. E quando a Sim. gente consegue fazer isso de: "Ok, quem sou eu quando eu não tô fazendo nada? Quando eu não tô sendo útil? Quando eu não tô servindo um trabalho, uma profissão, um cargo? Quem sou Uhum. eu?" Eu tenho um olhar curioso para a vida, ou eu gosto de reparar pequenos detalhes que ninguém tá reparando, ou eu gosto de ficar calmo, respirando, ou eu gosto o que que eu quem que eu sou? O que que me define quando eu tiro todos os rótulos que eu vim, né, com Uhum. os quais eu vim. E para mim uma boa marca, inclusive, é construída quando a gente entende isso. Quando existe esta introspeção, quando olhamos para dentro. É, exato. Quando a gente olha pra dentro, porque apesar de depois a gente definir, né, e muitos eu brinco que eu sou uma ovelha negra do marketing pessoal, porque todo mundo trabalha muito marketing pessoal com nicho, né, nicho virou uma super palavra, Sim, nicho, sim. nicho, quanto mais nichado melhor, tal. E eu entendo como comunicóloga e como alguém que estudou marketing, eu sei a importância disso, mas eu acho que quem tá saindo na frente, quem tá mandando muito bem quando o assunto é comunicação, são as pessoas que estão explorando elas mesmas, explorando, explorando no sentido de conhecendo, né, explorando de Uhum. entendendo quem elas são e o que elas fazem, quem elas são para além do que elas fazem. E aí elas conseguem depois explicar o que elas fazem, inclusive de um jeito que as pessoas ficam assim: "Uau!". Sim. É, e aí que acabou também por surgir aquele, né, agora usa-se muito também esta palavra magnetismo, que as Hum, pessoas ficam com curiosidade e querem acompanhar-te além daquilo que tu fazes. E exato. depois aí entra, lá está, a marca pessoal mesmo e aquilo que nós fazemos para além do trabalho. É, Aqui em Portugal é uma coisa que tem vindo a aparecer um bocadinho mais nos últimos meses, mas é algo que eu já vejo no Brasil há alguns anos, que é as pessoas ou os donos de grandes negócios criam um perfil pessoal e depois a empresa é alavancada por causa desse perfil pessoal do e das pessoas que começam a conhecer a marca por causa do dono. nossa, super. Aí em Portugal isso é uma coisa que é um movimento mais recente. Mais recente, sim. É. É, No imagina, nós aqui estamos sempre há alguns anos atrás. Quando o Sempre assunto é marketing. quase tudo, estamos sempre com algum delay. E isso é uma super vantagem, porque vocês conseguem olhar pra fora e falar: "Olha, isso aqui vai chegar daqui a pouco, Uhum. deixa eu me Sim. adiantar e É é engraçado e eu só partilhei contigo as perguntas hoje porque estive num evento no fim de semana de marketing aqui em Lisboa. Aqui não, em Lisboa, porque eu não estou em Lisboa. E uma das coisas que eu fui trocando lá com outras pessoas que também estiveram no evento, algumas eu já conhecia, outras conheci lá, é esta questão de nós em Portugal somos um povo muito aberto a outras culturas, a pessoas que vêm de fora, e temos esta facilidade, um pouco como vocês também, no Brasil, de falar com quase toda a gente, mas depois quando é para abrirmos a nossa mente para ideias novas e do género, olha, já não é assim que se fazem as coisas. Ou existe uma maneira melhor. Nós somos muito céticos. E é, não, não, eu ainda estou a fazer bem, isto está a funcionar, porque é que eu vou fazer diferente? Então, entendi. eu acredito que seja um pouco por aí que também demoramos mais a adotar novas coisas e até mesmo existe, né, nós trabalhamos com digital, as coisas estão a evoluir muito rápido e Sim. quando nós demoramos 2 3 anos para adotar um novo caminho ou para ajustar o nosso caminho, não é? Tendo em conta o mundo à nossa volta, provavelmente já ficámos obsoletos e acabamos por ficar demasiado atrasados muitas vezes e já não conseguimos recuperar. Então, tem coisas boas, tem coisas também menos boas. É, não, isso é verdade. Eu acho que uma das coisas que mais assusta, e eu vejo inclusive pelo perfil das minhas clientes, assim, as minhas clientes são todas clientes mais velhas, né, 45, 50 anos, a maioria, mas Uhum. tem algumas mais novas, sempre tem algumas outras que aparecem, mas uma das dores que eu mais escuto é o medo da obsolescência, né, é o medo de eu me tornar obsoleta, Sim. ainda mais em um mundo, de inteligência artificial. Ela já tem dificuldade com o digital como um todo, né, então são mulheres que têm uma carreira impecável, os melhores diplomas, anos de experiência, mas aí o que acontece, quando surge o digital, essa mulher se vê diante de um desafio que é mostrar dentro de uma telinha o que eu sempre fiz no offline a vida inteira. Uhum, uhum. Então eu preciso convencer novas pessoas, ou até pessoas antigas de que eu ainda sou importante, ainda sou valiosa,
Sim. Sendo que eu nunca precisei fazer isso antes, né, aí eu vejo meninas com metade da minha idade ganhando o dobro, porque sabem criar um conteúdo melhor. Uhum. E aí isso gera uma indignação e uma dor muito grande, que assim, eu fiz a minha lição de casa. Eu Sim. estudei, eu trabalhei, eu tenho uma carreira super sólida, anos de mercado. Como é que eu vou perder espaço para uma pessoa que sabe editar um vídeo mais bonito, né? Sim. Isso se torna quase que um absurdo, mas é um pouco das novas regras do jogo. Uhum. Acho que aí Sim, é uma realidade muito diferente. é uma realidade muito diferente. E aí que entra a grande vantagem de você conseguir encontrar pessoas que vão ter a sensibilidade de te olhar e de querer te ensinar como funciona, né? Ou Uhum. de querer fazer por você, que eu acho que é uma outra tendência que vai vir com tudo, né? Porque depois de uma saturação do mundo de infoproduto, no qual eu vou te ensinar e te convencer de que você consegue aprender e fazer por você, Sim. nesse universo, eu acho que quem está disposto a fazer pelos outros ou entregar o serviço completo, eu acho que eu suspeito, né, e uma previsão, mas eu suspeito que isso vai voltar a ser muito forte, a demanda para isso vai ser muito forte. Sim, sim. É algo que também tenho percebido aqui. E também a parte de as pessoas cada vez mais procurarem, ok, ainda aprender online, mas haver uma vertente presencial, Exato. em É, que se calhar existem alguns eventos ao longo do ano, ou existem encontros presencialmente, além das aulas ou videochamadas online. Por esta exato. questão de acabamos por passar muito tempo, principalmente nós que temos negócios, não é? Em casa ou no escritório, mas pouco tempo com outras pessoas. Sim, sim. E, E isso tá fazendo falta, né. uhum, Eu acho que são nessas lacunas, e aí por isso que é bom, você falou de Portugal, a gente demora para chegar até aqui, aí tem aquele comportamento às vezes um pouco conservador, né. sim, Eu vejo que é quando a gente olha para essas lacunas ou esses calcanhares de Aquiles, que parece uma fraqueza, que parece um desafio, mas quando a gente olha para eles com atenção e carinho, a gente vê oportunidade, né. sim. Então é isso, assim, só tá vindo esse movimento do presencial, esse movimento que eu falei de serviço, né, de pessoas dispostas a fazer por alguém, que foi muito por conta disso que a minha empresa se estruturou do jeito que ela se estruturou. Uhum, Eu olhei em um determinado momento, eu vi o curso, que eu falei: "Gente, onde que estão as pessoas dispostas a pôr a mão na massa pelos outros? sim. Uma hora isso aqui vai ser necessário". Então, a Sal começou já daí, porque eu falei: "Tá, infoproduto, mercado digital é forte, é importante ter também, não vou negligenciar, mas vai ter uma hora que as pessoas não vão mais querer aprender, elas vão querer: 'Ok, eu te pago o mesmo que seja o triplo ou 5 vezes mais para você fazer para mim. Você faz?'". Uhum, E sim, agora tá escasso, tá sim. muito escasso. Isso é realmente interessante. Eu nunca tinha pensado nisso dessa perspectiva e queria saber também a tua opinião e depois vamos aqui, podemos trocar algumas ideias, mas relativamente a esta nova onda que acredito que vai continuar, talvez um pouco diferente daqui a uns anos, mas da IA e de, muitas pessoas agora acreditam que é, eu não preciso de mais ninguém, eu consigo fazer tudo sozinho ou sozinha. E depois, se calhar no final de contas, até pode ter as ferramentas e algum conhecimento, mas entre ter as ferramentas e o conhecimento e executar, ainda vai assim um espaço muito grande. É um espaço gigante. E eu estava até conversando com a minha mentora executiva sobre isso essa semana, Uhum. porque, eu estava comentando sobre essa minha previsão, essa minha, né, olhando para o mercado, e ela falou: "A IA, hoje, ela entrega um pouco mais, óbvio, ela tá indo além do que a gente antes já tinha, então você não tem só acesso ao conhecimento, que foi o que abalou o mercado de infoproduto, né, então antes o Sim. conhecimento virou o maior, né". Era a chave. Exato, era a chave. Então, Uhum. taca comprar curso, taca fazer curso, vender curso. Aí a IA deu um passo, destruiu isso já um pouco, né. Tudo bem, Sim. daí aí onde entra o valor da marca pessoal, que ela sempre puxando para o meu cantinho, mas é assim, aí a pessoa não quer Uhum. só o conhecimento, mas ela quer o seu conhecimento, o seu jeito de fazer. Exatamente. E aí repara que não é nem só o seu conhecimento, é o jeito que você aplica o teu conhecimento, que é o que vale. Porque daí veio o quê? As mentorias, né, as mentorias deram um boom, porque eram Sim, as pessoas querendo o quê? Ok, eu não quero só saber o que o André sabe, eu quero saber como o André aplica o que ele sabe, sim. porque eu admiro o jeito dele de fazer, então eu quero aprender também. Uhum. E a IA veio e quebrou a forma já quebrou as 2 coisas, porque daí quebrou o conhecimento e quebrou a estratégia, porque ela não só vai te dar o conhecimento, mas ela vai te dar como fazer, né. Sim. Só que a IA, e aí, óbvio, aí também a gente tá vendo a IA agora que faz por você.
Então é aquilo, pensando a gente pensa no mercado digital, as IAs que vão criar o conteúdo completo, desde a edição do vídeo, concepção do vídeo, execução do vídeo, tudo isso vai começar a ser feito com uma facilidade absurda. Sim, Mas aí é onde entra, pensando aqui, né, pra gente não ser tão apocalíptico, onde entra o valor humano e onde entra a importância como nunca antes da gente fortalecer a nossa marca pessoal, porque daí você não vai ser substituído por uma IA, porque tudo bem, não importa mais, o conhecimento a pessoa vai ter, a estratégia a pessoa vai ter, porque a entrega, a estratégia, o passo a passo, tararau, sim, mas a pessoa vai querer de você porque ela se interessa pela tua forma de curar, fazer a curadoria de todo esse conhecimento, de toda essa estratégia, de toda essa execução, e ela quer o sim. teu olhar sobre aquilo porque é o teu olhar que ela valoriza. Porque afinal de contas, nossa visão é limitada a nós. Então, Uhum. por que eu preciso dos outros e não vou dar conta só de uma IA? Porque Sim, mesmo a IA, ela tem essa limitação de ser, né, ela é um agente que se encerra ali. Por mais que eu admire o ChatGPT, por mais sim. que eu possa falar, nossa, que incrível o que você me falou, chat, etc e tal, eu vou precisar de um olhar externo, se eu quiser fazer um trabalho bem feito, né? Sim, e de uma visão e de uma perspectiva mais abrangente. Exato, exato. E aí é onde entram as pessoas, graças a Deus, né? Sim, estava a pensar, é muito interessante esta parte da marca pessoal, porque imagina aquilo que estavas a falar há bocadinho das tuas clientes, às vezes há coisas que nem elas percebem sobre elas próprias e que Exato. quem vem de fora e olha, seja para a comunicação, seja para elas mesmas, consegue perceber e identificar. É, Então, só por isso é provável que uma ferramenta de IA não consiga chegar tão longe quanto alguém que está frente a frente com a pessoa e consegue identificar coisas que ela própria não consegue passar para uma ferramenta. e eu sinto que tem um fator ali muito da sensibilidade, né? Assim, a sensibilidade humana de fazer uma leitura, principalmente daquilo que não está sendo dito, né? Sim, A IA, ela é, né, binária, ela vai interpretar os códigos, vai interpretar todo o treinamento que ela tem ali para interpretar. Eu acho que no futuro a IA vai saber fazer uma leitura daquilo que é não verbal. Então, quando eu falo não verbal, é assim, tudo que não envolve palavra. Então, talvez a IA vai começar a perceber pelo teu tom de voz, ai, aqui a voz dele tremeu um pouquinho. Ele ficou mais emocionado. Ai, sim. aqui ele sorriu. Ai, aqui o olho dele deu uma mexida. Fazer essa leitura que nós, enquanto seres humanos, fazemos, e que é o que, na minha visão, faz o nosso trabalho ainda assim ser melhor do que de uma IA, é possível que até isso ela comece a se desenvolver com um treinamento. Estava conversando. A perceber outro tipo de padrões. Exato, percebeu esses outros tipos de padrão. Medo disso, mas eu acho que é uma tempo até isso acontecer. Eu tive uma reunião com uma startup de marketing digital aqui de São Paulo, chama Sagui, e eles estavam querendo entender muito sobre o meu trabalho, e como fazia e tal. A gente fez uma parceria sobre isso, mais voltado para o branding pessoal. E eu falei para eles, eu acho que assim, eu vou começar a ficar preocupada com a inteligência artificial de vocês, por exemplo, qualquer uma, quando ela começar a fazer essa leitura, que hoje eu sei que ela não faz, e é o que faz toda a diferença para o trabalho ser bem feito. Então, assim, eu saber olhar para o André e entender aqui, ele se mexeu. Então, putz, isso aqui tem um elemento importante. Ou quando ele estava Uhum. falando sobre essa parte da história, ele olhou para aquele lugar, ou ele mexeu um pouquinho aqui o lábio, ou a voz dele embargou, então ele tem uma emoção contida aqui. Então, talvez é aqui que esteja o fator mais importante. Essa leitura que o IA hoje não faz, que a gente é capaz de Uhum. fazer. Pois é, a leitura nos detalhes. Exato, dos detalhes, né? Dos detalhes que. E assim, uma vez que ela souber fazer isso, já fica preocupante, mas eu ainda acho que aí entra um outro fator, que é aquela coisa meio que você não sabe explicar. Sabe quando você sabe de uma coisa, vem a intuição? Uhum. Alguns chamam de intuição, né? Quem é mais cético vai chamar de uma leitura muito meticulosa dos elementos não verbais do ambiente e tal, mas Sim. essa coisa que a gente não sabe nomear, que faz os maiores insights acontecerem, isso eu ainda tenho convicção de que as IAs não vão substituir. Então, quanto mais a gente souber nutrir isso, valorizar isso, é mais seguros a gente tá de não perder nosso espaço para um robô. Sim. Aí, neste momento, eu acho que acaba por ser ainda uma linha muito ténue, que é uma grande novidade e nós estamos todos muito entusiasmados com otimizar coisas, trabalhar menos horas, não é? Na teoria, pelo menos. Hum. Depois na prática é outra conversa.
É, Nós arranjamos sempre mais coisas para fazer. sim. Agora, depois também tem o outro lado, que é, não sei se nós em algum momento nos vamos conseguir distanciar assim tanto de outras pessoas. Por mais que os robôs sejam incríveis, porque talvez eles se vão tornar, por, né, mais e melhor programados que sejam, demasiado previsíveis. Que é Hum, algo que nas pessoas nós não temos tanto. Nós hum, somos muito imprevisíveis. E dependendo da pessoa que está do outro lado, eu posso falar sobre um tema qualquer ou dizer-te alguma coisa e tu vais ter uma interpretação completamente diferente, imagina, do que a Lígia. E podem estar as duas lado a lado e podem ter crescido na mesma casa, então hum, essa parte aí imprevisível do comportamento humano também é aquilo que nos torna únicos e acredito que vai ser o que nos vai manter, está-me a faltar a palavra, não obsoletos. Ou hum, seja, que vamos continuar a ser úteis. sim. É, e aí que entra pra mim aquela provocação que eu falei, que é o que torna muito difícil, mas que aí responde por que que esse trabalho de introspecção e autoconhecimento é tão importante, né? Porque a gente vai começar a entender o nosso valor como seres humanos quando a gente entender o que faz a gente ser importante na nossa inutilidade. Uhum. Já que o pouco ser útil não vai ser mais tão importante assim, porque você vai ter um monte de robô e máquina para fazer as coisas úteis, né, do dia a dia. E é aí que vai entrar a grande importância, ok, como é que eu. E que vai ajudar muito a prevenir, ou pelo menos a dar um suporte para as pessoas nesse sentimento desconfortável de nos tornarmos obsoletos, né? A partir do momento que eu entendo que eu tenho um papel a desempenhar na sociedade, só por estar aqui, Uhum. e é uma ideia que eu trago muito para as minhas clientes, né? Para a gente entender que existem 8 bilhões de pessoas no mundo. E só existe uma de você. Só existe um de você. A tua impressão digital tá aqui para provar que a Sim. ciência diz que isso, né, é o fato. Então, você acha que isso é acaso? Não é acaso você estar aqui, né, num mundo que existem 8 bilhões de pessoas. Uhum. Inclusive, só isso por si só já é um milagre, tem toda aquela conta que mostra qual é a probabilidade matemática de você existir, é muito, muito baixa. Então, Muito baixa. poxa, o universo já te trouxe até aqui, você já tá aqui, isso não é acaso. E você não tá aqui, você não existiu aqui nesse universo só pra, né, pra fazer um podcast, pra ser um advogado, pra ser um médico, pra ser um. A tua existência, a forma como você impacta as pessoas, pelo teu jeito de ser, né, pelo teu jeito de andar, pela forma como você olha pro mundo, tudo isso já tem um valor. E é Sim. isso, é esse entendimento que vai fazer a gente não se perder no medo de nos tornarmos obsoletos. Porque a gente vai começar a olhar e explorar mais a nossa potencialidade como ser humano, além das nossas utilidades, porque eu acho que é isso que a IA vai confrontar. Ok, Uhum. você não vai mais ser útil. Se eu me prendi, se eu prendi o meu valor pessoal, se eu prendi a minha identidade a ser útil, quando chegar uma IA que vai fazer o que eu faço, talvez até melhor, onde que vai estar o meu valor? E é aí que eu acho que as pessoas precisarem investir esse tempinho no autoconhecimento, no autodesenvolvimento para falar, tá, meu valor tá aqui. Sim. Que é algo, e eu tenho trabalhado mais com pessoas da área da espiritualidade e desenvolvimento pessoal e, e aquilo que vou percebendo das partilhas que acontecem, né, das pessoas que ou que fazem um programa, ou que compram um curso, ou que vão a um evento presencial e que passam por esta jornada de transformação, não é? Que é muitas vezes primeiro um despertar, do género, nem eu nem sabia que eram estas coisas todas, e agora ainda vou ter que trabalhar nelas, e há aqui muito de mim que eu não conheço, algumas que têm dificuldade em passar pelo processo, não é? Ou seja, porque vais ter que deixar para trás coisas que já não fazem sentido para te tornares uma pessoa nova, mas também porque muitas dessas coisas são difíceis de nos desapegarmos e Hum. de, não é, seguirmos o nosso caminho e elas ficarem para trás. Então, como é que, não sei se queres falar sobre isso, não é? Mas como é que tem sido esta jornada para ti? De desapegar de mim, meu processo de. Sim, aqui a parte mais do teu desenvolvimento pessoal. Eu acho que para mim, e isso quando a gente fala do marketing digital, eu sofri muito quando eu comecei a criar conteúdo na internet, porque eu acho que é isso, né? Quando você começa e você vai explorando, entendendo, vem muito tem que. A internet, quando você entra em contato com ela, primeiro, parece o sonho de liberdade, né? Sim. Uau, é uma liberdade né, tremenda, né?
Sim. Só que aí quando você vai consumindo os cursos, quando você vai seguindo as pessoas, os nomes, tarará, é um tem que atrás do outro. É o tem que Uhum. botar todo dia, tem que aparecer desse jeito, tem que fazer dessa forma, tem que. E a gente não vai tendo muito espaço para o sentir mais, né? Porque você Sim. fica só no tem que. E eu me vi muito nesse movimento. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, eu dei muita sorte, entre aspas, porque um vídeo viralizou, então eu fui de 1.000 para 10.000 seguidores em uma semana. Ok. E aí, disso, os outros foram crescendo, crescendo, crescendo. E aí vem aquele pensamento: como é que você não tá fazendo dinheiro com isso? Porque o meu dinheiro, minha monetização não vinha da internet, Uhum. vinha das clientes que eram por indicação, por boca a boca. O boca a boca. Uhum. E aí veio tem que fazer curso. Aí eu falei: tá bom, tem que vender um curso, vou fazer um infoproduto, tem que postar, e tem que falar desse jeito, né? O roteiro tem que ser assim. Aí você vai tendo várias fórmulas, que é aquilo que você falou, eu fui começando a me apegar a coisas que antes eu nem tinha de apego sobre mim e sobre o meu jeito que eu tinha que fazer. A um ponto que eu olhei para o meu perfil, eu olhei para a marca que eu estava construindo e falei: isso não tem nada a ver comigo. Porque eu acho que o marketing tem muito essa coisa, né? Pode cair facilmente nessa coisa de enganar as pessoas, de, Uhum. de construir um discurso todo forçado. E era a última coisa que eu queria. Então eu me vi no meu processo de autodesenvolvimento muito perdida sobre quem eu era, sobre o que eu queria fazer. E o pior, que eu acho que é o que todo mundo que tá na internet sofre, que é associar o meu valor aos meus números. Então, se um Sim. vídeo não ia bem, eu interpretava aquilo como eu não estava bem, né. Se alguém não gostava de um conteúdo, era como se a pessoa não gostasse de mim. E aí, aquilo me fez falar perder um pouco a referência, né, e é muito fácil a gente fazer isso. Quando você abre, você tem ali todo dia um relatório falando, né, da sua relevância. Sim. E se E acabas por ser transformado em números. Exato, você acaba sendo transformado em números. E se você não trabalha muito bem nessa autoconfiança, se você não trabalha muito bem nessa percepção de você, nesse autodesenvolvimento, você se perde muito fácil nisso, né? Uhum. Muito fácil. E eu me vi um momento que eu estava bem perdida nisso. A ponto daquilo me deixar muito mal, em dias que eu não tinha nenhum motivo. Eu estava tudo na minha vida bem. Na Sim. realidade, estava tudo bem. Aí eu abri o meu Instagram, o vídeo não tinha batido o número que eu queria de visualizações, eu falava: "Putz", aí eu já passava o dia inteiro mal. Aí eu tinha Sim. um jantar com meus amigos, que era pra ser um momento gostoso, uma delícia, e putz, aquele vídeo que estava com pouca visualização na minha cabeça. E eu assim: Uhum. "Caramba". Aí eu vi que tinha que mudar alguma coisa. E aí foi o momento em que eu sentei comigo, eu sempre sento comigo pra meditar, né, pra fazer alguns acordos. Sim. E eu falei: "Quer saber? Se for pra ser assim, eu não vou fazer. Eu prefiro não estar na internet do que estar dessa forma". Uhum. Agora, nessa nova era da Júlia no Instagram, que eu vou fazer comigo mesma, isso lá na época, né, eu falei: "Olha, eu só vou aparecer quando eu tiver o que falar. Quando eu não tiver o que falar, eu não vou aparecer. Não quero assomar ao barulho que a internet tá, porque a internet tá com barulho, porque tá todo mundo querendo falar o tempo inteiro. Sim. E vamos ver se dá certo. Se não der certo, paciência". Foi a partir disso que, assim, todos os números começaram a melhorar, todas as coisas começaram a acontecer. Parece sacanagem, parece um passe de mágica, porque Sim. a autenticidade que eu comecei a colocar no que eu fazia mudou. Porque eu estava fazendo porque eu queria fazer, não porque eu tinha que fazer, né. E acho que as Não pessoas já não era por esforço. exato, as pessoas começaram a perceber isso, tanto que, às vezes, eu fico com receio quando eu falo, né, "não tem que", para as minhas clientes, tarará, eu fico com medo porque eu falo: "Será que eu fui uma exceção?". Porque eu fui a pessoa Uhum. que cresceu no digital 100% orgânico, sem postar todo dia. A minha empresa cresceu com isso, e eu falei: "Gente, será que tem alguma coisa ali que eu não tô enxergando?". Mas assim, eu fazia o feijão com arroz, bem feito, a base estava bem feita, e quando o assunto era criar conteúdo, eu criava quando eu tinha coisas pra falar. Sim. E aí isso ajudou muito pra mim no meu autodesenvolvimento, porque eu percebi que quando a gente é coerente e verdadeiro, e assim, ser coerente e verdadeiro com o que a gente acredita, vai ser difícil às vezes, porque você vai ter que falar não para uns "tem-quês". Então Uhum. aí vinha um mentor com anos de experiência, superfaturamento, falando pra mim: "Júlia, você tem que fazer desse jeito". E eu olhava pra ele e falava: "Putz, mas eu não sinto que eu tenho que fazer desse jeito, não é assim que eu quero fazer".
Aí entra tem uma frase que eu amo, que é um clichê, mas que eu acho um clichê genial, que é: "Aprenda as regras como um profissional, para poder quebrá-las como um artista". É a frase do Sim. Picasso. Pra mim faz muito sentido, porque aí eu comecei a ser capaz de estar diante de um professor, um mentor, um consultor, que me dizia: "Júlia, você tem que fazer assim", e eu falava: "Ok, me explica por quê", teoricamente, né, "me explica a estratégia, o conhecimento por trás, eu quero entender, Uhum. eu vou digerir isso, e eu vou sentir, e vou fazer do meu jeito". Então aí, isso tem sido o movimento que eu mais comecei a empregar em tudo que eu faço, e aí que eu falo que é meio doloroso quando a gente pensa no nosso autodesenvolvimento, por quê? Vai envolver fazer umas coisas meio contraintuitivas às vezes. Sim. E E contra aquilo que as outras pessoas estão a dizer que é a maneira certa de fazer. Uhum. Exato, exato. Mas, quando eu falo ser verdadeiro e coerente, é isso, né, ser verdadeiro e coerente com quem a gente é, às vezes vai ser muito doloroso e difícil, porque vai envolver riscos. Porque eu preciso bancar, falar: "Tá bom, ó, eu vou fazer do meu jeito, mas eu banco se não der certo", Uhum. né, Sim. ou não, eu vou achar que eu preciso bancar fazer e bancar as consequências disso. Na minha experiência sempre foram muito boas, mas eu nunca negligenciei também, assim, ai, um mentor, um professor, alguém me disse: "Faça assim", e eu falei: "Ah, não, não, não vou fazer do meu jeito, eu não vou te dar nem ouvidos". Não, eu ouvia, mas entendia, tá bom, seguindo essas regras, como é que eu posso fazer quebrando elas do meu jeitinho? Sim. Pois, ou talvez também o será que faz sentido para mim? Isso Total. até pode funcionar e ser a melhor estratégia do mundo, mas será que faz sentido para mim? Exato, Sim. total. Nossa, Por acaso isso é uma coisa que eu já tinha percebido há muitos anos atrás, e que acho sempre engraçado quando estou a ver outra ou a ouvir outra pessoa falar, ou este fim de semana quando fui lá ao evento em Lisboa, que é os palestrantes estavam a apresentar algumas coisas e eu olhava ou ouvia aquilo que eles estavam a dizer e pensava: não sei se isto faz assim tanto sentido, ou será que faz sentido para mim ou para o meu negócio nesta fase?". Então, eu acredito que seja aquilo que muitas vezes também causa frustração a quem não tem esta ou quem não faz essas reflexões, não tem esta capacidade crítica, que é, dizem-te: "Ah, tu tens que não sei o quê", e tu dizes: "Ok, esta pessoa já, sei lá, tem não sei quantos milhões de seguidores, tem um negócio que fatura não sei quanto, com funcionários, uma vida que é a minha vida dos sonhos, então se ela diz que tenho que, eu tenho mesmo que, e vou fazer aquilo que ela disse", sem se questionar se: "Epá, será que isto faz sentido para a minha realidade?". Então e depois, não é, vem essa frustração, e outra coisa que eu também tenho visto muito é preciso ter um bocado de estômago e capacidade para as coisas não funcionarem bem, seja na vida pessoal, não é, mas principalmente no negócio, porque geralmente elas não funcionam bem à primeira e nós temos que ir ali depois ajustando um pouco o caminho, mas temos que ter capacidade para fazer esse ajuste, porque senão depois começa ali a surgir aquela frustração que é: "Ai, eu lancei este conteúdo que demorou não sei quantas horas a fazer e eu acho que está incrível", e chegou a 500 pessoas, e teve 2 gostos, e depois começa ali a ser aquele ciclo de: "Estou a fazer, isto não está a funcionar, estou a fazer, isto não está a funcionar", e começamos a ficar um bocado desesperados e a questionar o nosso valor, quando na verdade aquilo é um conteúdo e se calhar, foi as outras pessoas que não se identificaram com ele. Claro que se tivesse muito bom, tinha chegado a mais pessoas e talvez tivesse tido mais alcance e mais interações e tudo mais, mas não significa que sejamos menos bons ou menos valiosos por causa disso. é. E aí volta da base que pra mim é tudo, né, autoconhecimento e autodesenvolvimento tem muito a ver pra te ajudar, inclusive nisso, porque quando eu comecei a entender o que eu importava, que eu tinha meu espaço, que meu valor não estava nos números de curtidas, eu consegui quase como se eu tivesse muito mais segurança pra inclusive poder analisar de uma forma muito mais racional o conteúdo. De Sim. dizer assim, ao invés porque primeiro que bate é a emoção, né, ai, aí o nosso ego Sim. ai, que dor, tal. E acho que assumir isso, dar lugar pra isso é importante, tipo assim: "Nossa, tô", Uhum. porque tá, aí é se apegar à realidade, assim: "Ok, olha o mundo um pouco à volta", né, eu adoro aqueles posts que é assim, a natureza quando o seu post teve uma curtida, a natureza quando o seu post teve 1000 curtidas, ela tá igual, Exatamente igual. Uhum. não mudou. Então acho que às vezes isso ajuda a gente a ancorar na realidade um pouco e não se perder na dor do flop ou do número ruim. Mas depois, uma vez que a gente trabalha essa autossegurança, essa confiança,
você inclusive consegue ter a frieza necessária, porque precisa de uma frieza, porque sim, precisa ser racional a análise, pra você entender, tá, é porque o copy estava ruim, é porque a edição, de repente, o gancho não estava bom. Às vezes é um fator até maior do que a gente, do tipo, nesse dia, eles estavam fazendo um ajuste técnico no Instagram, e a maioria dos conteúdos teve um alcance não funcionou. menor, Uhum, e não foi minha culpa, né, ou sim, ou às vezes é isso, ou foi o horário, ou teve, então são tantos fatorizinhos a serem analisados, né, que aí você consegue inclusive aprender melhor, porque você pode sim, sentar e olhar: "Ah, tá, no próximo eu vou tentar um gancho diferente. Eu vou daqui uma semana postar o mesmo assunto, do mesmo vídeo, só trocando o gancho e talvez um pouco da edição pra eu entender, será que foi a edição, será que foi o gancho?". E aí você vai aprendendo junto, né, porque eu acho que é muito sim. tem que ter essa postura bem proativa de: "Ok, vamos lá, o que que eu posso fazer pra melhorar?". E isso é uma coisa. Sim, estar também aberto a testar novas coisas, não é? Quando aquelas não funcionaram. E ainda tem outra coisa que eu acho que tu não falaste. Também temos o fator pessoas. E então, um conteúdo que se calhar tu lançaste hoje e teve resultados incríveis, tu voltas a lançar daqui a 2 meses e ele já não funciona. É, é. As pessoas já querem outro tipo de conteúdo, outro formato, estão à procura de outras coisas, então lá está, aquilo que depende de nós é só estes pequenos ajustes e esta percepção de, olha, eu acredito que foi por causa disto e disto e disto que o conteúdo funcionou melhor, então vou tentar replicar e vou trazer outro tema, ou então não funcionou tão bem e eu acredito que foi por isto e isto e isto, deixa-me tentar ajustar e perceber se melhora. E é esta, como o nosso desenvolvimento pessoal, não é? Também esta melhoria contínua naquilo que vamos criando. É, e que eu acho que no fim faz a vida ser mais interessante, porque se a gente tivesse com tudo resolvido o tempo inteiro, não teria muito propósito, né, é uma brincadeira que a gente tem sempre um novo desafio. Eu falo que as redes sociais é uma arena, é um treinamento intensivo de autodesenvolvimento, porque você Sim, sempre vai ter ali uma provocação, alguma coisa para trabalhar. Seja um comentário, seja um flop, seja, né, uma inspiração, seja o que for, a gente tá o tempo inteiro sendo instigados a evoluir. sim, e é intenso, É intenso, é bem intenso. é super intenso. Uma das coisas que tinha aqui também para te perguntar, Júlia, era, ou é, a parte aqui da autenticidade. Tu já falaste há bocadinho um pouco sobre isto, mas eu queria saber também qual é que é a tua visão sobre a autenticidade. É engraçado que a autenticidade virou uma palavra da vez, né, tá meio na moda falar sobre autenticidade. Sim, Todo mundo fala muito como se fosse a coisa mais incrível que alguém pudesse ser ou buscar pra melhorar inclusive faturamento, tudo. é autenticidade e autoridade. É, autenticidade e autoridade são as 2 palavrinhas da vez, Sim. e é mesmo, assim, eu acho que em essência, a autenticidade é realmente uma coisa que eu indico e que eu como pessoa também procuro sempre ser. Porque em essência a autenticidade é você ser coerente, com as tuas verdades, com as tuas convicções, né, você mostrar para o mundo algo autêntico, é isso, né, tem a ver com essa coerência. E o que as pessoas interpretam muitas vezes, ou o que eu vejo muita gente quando que fala sobre autenticidade cair num certo de uma distorção, na verdade, que é assim, você achar que ser autêntico é ser diferente, Uhum. ou seja, você tem que ser disruptivo para ser autêntico, você tem que fazer Sim. uma coisa muito inovadora, diferentona, artística, criativa para ser autêntico. Ou as pessoas acharem, né, que colocarem a autenticidade em mais um "tem que". Então aí você, Uhum. pela pressão de ser autêntico, você não consegue ser autêntico, Sim. né. Tem o efeito oposto. Tem o efeito oposto, e a autenticidade tem muito a ver com você primeiro de tudo fazer o trabalho de se conhecer. Hum. Uhum. Porque você só vai ser verdadeiramente autêntico quando você se entender ali, e descobrir o que escapa, né, pensando na frase daquela menina que eu comentei com você, a autenticidade é aquilo que escapa. Acho que quanto mais você se põe na posição de entender aquilo que te escapa, ou seja, e aí vem muito uma coisa que eu sempre falo, assim, vem muito onde tá a autenticidade pra mim tá muito naquele quentinho no coração, é o brilho no olho. O nosso corpo diz muito, dá muitas pistas pra gente daquilo que é autêntico pra gente, né, então, Uhum. eu falei isso aqui, me deu um arrepio, me deu um quentinho no coração, eu vi esse vídeo, ou ouvi essa pessoa falando, me deu um sentimento que eu não sei nem explicar, ou meu olho brilhou, ou e aí a gente vai buscando ali, inclusive, na gente esse fator autêntico. Então eu acho que pra mim o limite da autenticidade tá
se a gente pudesse tentar desenhar um pouco o que que é essa autenticidade, tem a ver com isso, a autenticidade não é você ser diferentão. Na verdade, até tem a ver com ser diferente, porque cada pessoa é única, então nós vamos ser todos sempre diferentes uns dos outros, e isso é o que também nos torna autênticos, mas quando eu falo diferente, assim, a autenticidade não é igual a pintar o cabelo de várias um colorido e falar de um jeito específico. Não, a autenticidade é você lapidar e entender você profundamente. E aí fazer o trabalho de mostrar isso para o mundo, né. Sim, sim. Há uns tempos atrás, não sei se tu conheces o Seth Godin, Aham, aquele adoro. senhor careca de óculos, ele é muito bom. E eu vi um vídeo deles, é assim, bem antigo, deve ter se calhar uns 5 ou 6 anos, em que ele fala que a autenticidade é um esquema e que as pessoas não querem saber da tua autenticidade. Mas ele depois, não, ele dá o exemplo, que é, se tu chegares a uma reunião e estiveres super mal disposta, o teu cliente não quer saber que o teu dia está a correr mal, né? Porque existem aqui alguns filtros que às vezes nós temos que ter, e claro que somos pessoas e nem sempre as coisas correm bem, Hum. mas muitas vezes quem está do outro lado não tem a culpa. Então nós temos que, ok, ser nós mesmos, mas filtrar um bocadinho aquilo que passamos para não, para também não partilhar tudo com o mundo, não é? É. Como é que tu vês isso? Nossa, adorei essa frase. Eu discordo dele, tem que ver em que sentido ele trouxe o Vou esquema. ver se encontro, depois envio-te o Ah, vídeo completo. vou adorar ver, porque eu acho que, assim, talvez o esquema da autenticidade hoje, né, no sentido pejorativo da palavra, possa ter a ver com o quanto isso se tornou também um veículo para trazer as pessoas para essa construção de mais um personagem, né. Então, ao invés de você ser autêntico, você está construindo um personagem autêntico, não é Sim. autêntico. Mas eu acho que isso é um fator super importante que esbarra inclusive em uma outra palavrinha da moda, que é a vulnerabilidade, né. Todo mundo falando muito sobre a vulnerabilidade, você ser Sim, vul também. aí vem a Brené Brown, que é uma super nome Sim. quando o assunto é vulnerabilidade. E aí eu só acho que é importante fazer uma diferenciação, que é assim, você ser vulnerável não significa aparecer nos stories chorando, não Uhum. significa contar pra todo mundo na rua qual é o seu problema. Ou, né, Sim. tampouco a autenticidade é isso, né, na minha visão. E o que eu vejo é assim, quando a gente pensa, né, no ser verdadeiro, no ser autêntico, quando a gente fala numa marca autêntica, uma marca autêntica e verdadeira, tararau, que também é uma coisa que se fala muito, a gente esquece da primeira premissa, quando o assunto é comunicação, marketing e inclusive, principalmente marca pessoal, que é assim, a tua marca pessoal, ela é uma curadoria de você. Sim. É, e isso é inclusive um engano que quando eu comecei, eu tinha muito, porque eu pensava: "Não, uma marca que é a tua essência, né, é uma marca que tem a tua essência, tarará". Marca é a sua essência, marca pessoal com essência. Eu acho que a nossa essência como ser humano, né, ou a gente é tudo, né, a gente é uma multidão. Tem dias que a gente tá de um jeito, do outro dia de outro, aconteceu alguma coisa, a gente muda, então tem uma multiplicidade dentro da gente, que quando a gente pensa em construção de marca, a gente tá fazendo uma curadoria de tudo isso que a gente é. Sim. Então isso vai significar que você não vai chegar na reunião todo desconcertado e falar aquilo, mas ainda assim eu consigo ser autêntica. Vou dar um super exemplo que aconteceu comigo recentemente. Eu tinha uma reunião com uma potencial cliente, potenciais clientes, novos clientes, a gente precisa de uma certa forma estar no lugar, né. Então, Sim. existe ali uma postura, mesmo que eu esteja 100% comprometida, a minha marca ser uma marca autêntica. Uhum. Horas antes da reunião, eu recebo a notícia de que um irmão de uma amiga minha tinha falecido. E eu fiquei super mexida, super desconcertada com aquilo, né, eu chorei, eu não estava eu estava assim. E eu cheguei pra reunião, eu não ia cancelar a reunião, não poderia cancelar a reunião, mas eu claramente estava muito tocada por uma notícia que eu tinha recebido. Sim. Eu não apareci na reunião chorando, eu não apareci na reunião falando: "Ai, você não acredita o que aconteceu, nã-nã-nã-nã", mas eu fui coerente comigo e com o que eu estava sentindo, e isso me tornou autêntica, porque eu virei e falei: "Olha, fulana, eu preciso te contar uma coisa", ela me perguntou como eu tô e eu sempre tento ser honesta quando alguém me pergunta como eu falei: "Olha, vou ser bem séria com você, eu acabei de receber uma notícia super difícil, faleceu um irmão de uma amiga minha,
fiquei muito mexida, tararau, mas é como a vida acontece, né, quando me perguntam como eu tenho que ser honesta, você me perguntou, então por isso eu tô te contando, mas tá tudo certo, eu tô bem, acho que a vida é assim, mas só pra te contar que eu tô digerindo aqui esse acontecimento, Sim. mas vamos lá, me conta de você, tarará, comecei a reunião. Uhum. Eu fui autêntica, sem precisar desconstruir e aparecer de uma forma, né, super e também fui vulnerável ali. Tudo bem, Sim. exigiu um autocontrole, uma inteligência emocional ali pra mim, pra eu estar ali presente na minha postura, Uhum. mas ainda assim ser autêntica e coerente. Fez sentido esse exemplo? Fez sentido, sim. Com E cer muitas vezes é isso, né? Porque a vida, como estavas a dizer, acontece e as coisas menos boas acabam por fazer parte. Então, às vezes, ou muitas vezes, acabamos por ter que nos adaptar. Claro que se pudermos não nos colocar nessas situações, não é? Se tivesse essa flexibilidade para, se calhar, reagendar a reunião, ia estar muito mais confortável, mas quando não dá, nós acabamos por aparecer e dar o nosso melhor. E até acredito que para a pessoa que estava do outro lado, tu partilhar disso que tinha acontecido contigo e essa tua autenticidade, ela se calhar até ficou a admirar-te ainda mais por tu teres tido essa abertura e não teres cancelado a reunião e teres estado ali na mesma presente com ela. Uhum. É, exato. Eu sinto que esse é um exemplo que ilustra bem como a gente pode ser autêntico, porque isso é uma coisa que também é individual, eu acho. Aí Uhum. o Seth Godin pode ter um outro pensamento quando o assunto é ele mesmo, Sim. mas mesmo nesse caso, eu acho que é aquilo, como nós somos seres humanos, a gente vai escapar, né, falando daquele a frase da menina. Uhum. Às vezes a gente vai escapar, porque a gente não tem como controlar, né. Freud Sim. explica. Freud explica, né, nós não temos, por mais racionais, por mais autocentrados e controlados que a gente acha que a gente é, as coisas escapam da gente. Uhum. Principalmente assim em situações de mais stress ou ansiedade. Exato, Tu acabas por estar emocionalmente descontrolada, não é? E não consegues ter um filtro tão grande naquilo que sai para fora. exato. Por isso que eu acho que essa espontaneidade, que é uma prima, né, da autenticidade na minha visão, é tão importante. Porque Uhum. eu acho que isso inclusive é um fator de proteção nosso, do tipo, se eu acho inteligente construir uma marca autêntica e espontânea, na medida em que eu corro menos riscos de ferir a minha reputação, de ferir a minha marca quando eu escapo. Sim. Porque, ok, eu tenho uma intencionalidade na minha imagem, na forma como eu falo, na forma como eu me apresento, tararau, mas se isso é muito distante da Júlia nos outros cenários, se alguém me conhece num outro cenário, se alguém me encontra, tararau, às vezes o estranhamento pode ser tão grande que isso faz dano a todo um trabalho que eu venho construindo. Então acho que quanto mais Sim. verdadeiro a gente consegue ser, é até positivo se a gente pensa num cenário macro de assim: "Putz, hoje eu tenho certeza que se alguém me conhecer", não quer dizer que não existe, tipo, tem gente que me conhece fora da internet e fala: "Nossa, eu achava que você era toda desse jeito, desse jeito, desse jeito, e você também tem isso aqui". Eu falei: "Pois é, somos seres Sim. humanos, né, Sim. nós somos variados, né, dependendo do ambiente". Mas acho que tentar desconstruir ao máximo o personagem e ser autêntico faz a diferença até pra isso, pra proteger a gente desses momentos em que a vida vai escapar. Uhum. Estava a pensar numa coisa que não tinha, nem sequer me tinha vindo à cabeça para falar contigo, mas se tu tiveres uma opinião, acho que vai ser interessante encaixarmos aqui nesta parte da autenticidade, que é, depois fala-se também muito sobre cultura de cancelamento, em que nós, né, temos que ter cuidado a falar sobre alguns temas, há temas sempre mais sensíveis, há pessoas que ficam mais ofendidas do que outras, mas por outro lado, existem algumas pessoas ou marcas pessoais que são quase incanceláveis. E eu acredito que tenha muito a ver com o posicionamento e esta tal autenticidade. Eles falam aquilo que pensam muitas vezes e os temas e as áreas que defendem, e então é muito difícil serem cancelados. Primeiro porque depois também começam a ter uma base e uma comunidade muito forte, e as próprias pessoas defendem-nos quando alguém vem tentar cancelar. Sim, E depois por esta parte de eles acabam por ser, ou aquilo que eles falam é tanto aquilo que eles também são, que não importa alguém que os tente cancelar porque não vai conseguir, vai ser muito difícil. Existem alguns nomes grandes no Brasil que têm um posicionamento assim mais intenso, digamos assim. E pronto, agora eu queria saber também qual é que é a tua opinião sobre esta parte do este tema do cancelamento e como é que isso pode estar ou não ligado com a marca pessoal.
Eu achei muito bom que você falou, tem marcas que parecem incanceláveis, né. Uhum. Eu construí minha marca muito assim, mas não tanto pra ser porque eu acho que assim, ninguém é incancelável, porque as pessoas podem mesmo quem é muito, comedido, pensado, tarará, ainda assim é passível de errar, né, as pessoas Sim. vão errar e talvez mas eu entendi o que você quis dizer na medida em que, assim, a pessoa não vai ser aquele cancelamento coletivo, Uhum. horrível que a gente vê acontecendo, né, com várias Sim, pessoas. sim. E também existe uma expressão que eu ouvi há uns anos e também gostei muito, que é, na internet tu podes fazer quase tudo, só não podes fazer merda. Então, e é um bocado isso, né? Há temas que não faz sentido tu trazeres porque não vai correr bem. Exato. Também tens de ter sempre aqui algum cuidado, por mais que tenhas uma marca e um posicionamento muito forte. Não, exato, não pode fazer meta é muito bom, porque É. é bem isso, hein. Eu sinto que, assim, quando eu brinco que eu tentei construir a minha marca, por exemplo, para não ser uma marca cancelável, é nesse sentido de muito e aí eu me reforça ainda eu ser a ovelha negra do marketing, né, porque todo mundo Uhum, fala que você precisa, inclusive para crescer, ter um posicionamento muito forte. uhum. Sobre algum assunto, e às vezes até polêmico, né, Sim, sim, porque sim. você vai construindo a tua comunidade, e uma comunidade, né, ela é construída muito por 3 pilares principais, que é um líder, né, um Uhum. inimigo em comum, Sim. e os ritos, os símbolos daquela comunidade, que aquela comunidade tem. Uhum. Então esse acho que até o Seth no livro dele da tribo, se eu não me engano, traz muito essa premissa, né, depois eu me corrijo se eu estiver errada, mas então você precisa de um inimigo em comum. Logo, você precisa ter muito bem a tua convicção, as suas Sim. convicções. Sim, no marketing acaba por, principalmente na parte do copywriting, que fala-se muito sobre isso, do inimigo comum. Exato, né, e o É inimigo o nós contra eles. é isso. Porque isso tem a ver com o fator instintivo de sobrevivência humana, né. Uhum. O nosso Sim, ego foi feito para sobreviver na verdade, a gente é sobreviver em sociedade. A gente sobrevive, primeiro de tudo, na essência da coisa, diferenciando quem a gente é do que é o outro. Porque se eu sim, não diferencio, eu não consigo entender mais quem eu sou, se eu não entendo quem eu sumo. Então eu preciso saber muito bem quais são as fronteiras de mim e do outro. sim, Então, eu vou saber isso de 2 formas, me conhecendo bem e também diferenciando aquilo que o outro é, né. Então, sim. por isso do inimigo comum e do copywriting, que vem muito da psicologia também. E aí o que eu acho que é mais incrível desse processo, é que o inimigo ele não precisa ser uma pessoa, ele pode ser uma ideia, Uhum. pode ser um movimento, ele pode ser, enfim, qualquer coisa que seja, Sim. né. E o que eu acho, que foi um desafio que eu impus pra mim mesma, porque eu sou uma pessoa muito morna. Em que sentido, né? E a Lígia até, né, que é a pessoa em comum que a gente conhece, Sim, falou pra mim: de "Você tem um posicionamento estoico". E foi eu adorei isso, porque eu uhum, amo estoicismo, sim, mas foi eu antes de me entender como uma estoica, uma pessoa que, né, que se identifica com o estoicismo, eu me identificava como uma pessoa morna, porque eu sempre fui muito em cima do muro. No sentido uhum, de, assim, eu sempre fui muito ponderada, equilibrada, então era muito difícil pra mim afirmar: "Não, isso aqui é assim", porque eu entendia que tá, é assim, mas também pode ser desse jeito. Eu sempre fui muito de ver as situações por muitos ângulos e eu sempre uhum. achei isso forte. Eu também tenho essa visão, é interessante. Você também tem então. Uhum, E isso acabou e antes, né, eu bati com os tenquês do marketing, eu falava: "Putz, tô sim, ferrada, né". Porque o marketing fala que eu preciso escolher isso ou aquilo. O marketing diz que eu preciso fazer esse e esse caminho. E eu não entendia que, eh, esse posicionamento também era um posicionamento. uhum, Morna era a minha forma de me posicionar. sim, Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso e foi, assim, muito forte. A quantidade de mensagens que eu recebi de gente falando: "Nossa, Ju, que alívio, porque eu também sou assim". E eu acho que sim. inclusive é um espaço que tá faltando bastante. E que pra mim se aproxima de uma marca, entre aspas, "incancelável". Uhum. Por acaso é uma coisa que eu tenho vindo a pensar também, e acho que ouvi o Gary Vaynerchuk a falar sobre isso há uns tempos, que é hoje em dia as pessoas têm muita visão de ou tem que ser preto ou tem que ser branco, mas tu também pode ser um cinzento, ou um castanho, ou um vermelho. Então, eh, É isso. e acredito que os conflitos também surjam muito por isso. É se tu não estás comigo, estás contra mim. E aquilo que está no meio não pode existir. É. E acaba por haver aqui, lá está, quando nós não nos identificamos nem de um lado nem do outro, ou até vemos valores nos dois posicionamentos ou nos dois lados, ficamos aqui num sítio um bocado estranho que é tipo, mas eu tenho que escolher, ou eu tenho que ir para aqui ou eu tenho que ir para ali. É. Então,
E eu acho que eu vi pra mim muita solução e muita força quando eu comecei a falar que eu estava aqui. Uhum. Então, assim, às vezes nem falo hoje eu não falo tanto de forma explícita, mas acho que pelo meu posicionamento as pessoas começam a entender isso, e é muito engraçado, porque eu tenho pessoas de todos os posicionamentos políticos que me seguem, de Ok. todas as religiões, de to Uhum. pensando em extremos, em definições, em caixinha Sim. que se coloca, eu tenho a galera de tudo que é jeito. Uhum. Aí eu fico feliz e orgulhosa que eu falo: "Cara, deu certo". Aquilo que eu me propus de ser uma pessoa que não é nem preto nem branco, que tá lá nos tons vários tons de cinza e colorido, Sim. é possível fazer assim. E eu tenho um pouco a suspeita de que uma marca incancelável, né, puxando para o que você tinha perguntado, acho que tem a ver com isso da gente ser razoável. E é lógico, não quer Sim. dizer que se você escolher um extremo ou outro, você também pode trabalhar de uma forma tão consciente que você se blinda ou se protege bastante do cancelamento, Uhum. mas eu acho que eu escolhi também, de uma certa forma, esse caminho do meio, não só porque eu realmente me identificava, é muito quem eu sou, mas porque eu também via que eu seria a capacidade, a chance de eu ser cancelada nesse caminho são menores. Sim. Isso também tem um perigo, quem quer agradar todo mundo, nem sempre, mas eu acho que assim, eu vou sendo bem sincera falando da minha experiência pessoal, o que eu tem dado certo pra mim, Uhum. desse jeito, também porque é o jeito que eu acredito, né, que tem mais a ver comigo. Então aí eu tô sendo também autêntica, porque eu tô sendo Sim. fiel ao meu jeito de ser. E eu acho que tem muita gente como a gente, que sofre por tentar se encaixar no extremo, porque acha que precisa pra se posicionar, ou pra ter uma marca boa, ou pra jogar o Sim. jogo na internet, e não percebe que fazendo isso a pessoa tá perdendo muito, sabe? Sim. Perdendo muito dela, perdendo muito do que a potência que ela poderia ser, porque ela tá tentando se encaixar nesses extremos, né, e apontar os inimigos em comum e fazer dessa forma. Uhum. Não. Pois é, ela, lá está, é de seguir um bocado a manada Uhum. e esquecer-se de voltar-se para dentro primeiro. É, e no fim eu acho que é a melhor chave. Sim, sim, também concordo. Hum. Júlia, aqui algumas últimas perguntas. Não sei se vai dar para fazer todas, mas vamos ver. Quais é que foram assim as duas ações ou decisões? Duas pode ter sido uma, podem ter sido três ou quatro, mas que tiveram mais impacto no teu negócio ou na tua vida nestes últimos 1, 2 anos. A primeira é delegar. Quando eu entendi que eu precisaria delegar, para não só cair naquele clichê de ser o gargalo da minha empresa, Uhum. mas para eu poder viver a vida melhor. Eu acho que quando a gente empreende é muito comum a gente cair nesse risco, né, de fazer tudo. E é quase uma Sim. arro quando eu percebi que isso era quase uma arrogância, do tipo: "Ah, deixa eu fazer porque eu acho que eu faço melhor", né, porque a gente não Uhum. percebe, mas atrás do eu querer fazer tudo, não tá só no ter controle de tudo, mas tem uma certa arrogância de achar deixa que eu faço melhor, né. Sim, porque geralmente não está certo. E que geralmente, Mas né, e que às sim. vezes, até pode ser que, por exemplo, no meu caso, né, eu comecei a delegar e eu deleguei com muito medo, porque eu falei: "Imagina se as clientes não gostam", e aí eu vou ficar super culpada, tal. Uhum. E eu falei: "Deixa eu experimentar uma vez, eu não vou mexer no texto", né, num texto que o André, meu braço direito e redator, tinha escrito, e eu sempre mexi em tudo. Eu falei: "Quer Uhum. saber, eu não vou mexer, vou levar pra apresentação do jeito dele". A cliente amou. Foi o primeiro entendimento pra mim: "Olha, dá pra fazer de outra forma, pode ser que se fosse do meu jeito, ela teria falado outras coisas, gostado mais, não sei o quê, mas Sim. deu certo". E acho que quando a gente tá empreendendo e tem um negócio, é fundamental entender que não vai dar pra fazer tudo, e treinar o time e fazer tudo Uhum. isso. Então, quando eu decidi delegar todas as funções que eu poderia, nossa, foi muito, muito importante pra mim. Pra qualidade da minha vida também, não só pra qualidade do meu né, pra qualidade do meu negócio. Pra minha vida fez muita diferença. E acho que quando a gente tá muito dentro do nosso negócio, se a gente tá bem, o negócio vai melhor, né. Sim. E quais é que foram as primeiras coisas que tu delegaste? A primeira coisa que eu divulguei foi essa parte da escrita, na época não tinha ChatGPT, né, então não tinha como robô. E meu Velhos trabalho tempos. exato, velhos tempos. Sim. Não tinha como delegar para o ChatGPT a escrita do meu texto. Então a primeira coisa que eu deleguei foi contratar um redator para escrever os textos para mim. Uhum. Depois a parte de design e identidade visual.
Aí eu lembro que uma coisa que eu deleguei que eu sofri bastante foi o atendimento. Eu chamei alguém pra atender, cuidar da agenda, responder as Uhum. mensagens. Isso foi bem difícil pra mim. Eu queria que Pois fosse é, essa deve ser quase aí é um dos últimos passos, não é? Porque é onde tu tens o contacto mais direto com as coisas que estão a acontecer, com as pessoas. e precisa treinar muito bem esse profissional. A sorte é que como Uhum. eu trabalho com isso, eu já tinha um manual de tom de voz falando assim, esse emoji a gente não usa, esse emoji a gente sempre usa, responder Sim. dessa forma, tinha tudo, né? Então isso foi muito fácil, mais fácil pra mim, a vantagem de trabalhar uma marca. Documentação. Uhum. Exato. E de documentar tudo. E aí depois do financeiro, jurídico, porque eu era tudo no começo, né? Jurídico, financeiro, contábil. Sim. Na verdade, a primeira coisa que eu deleguei foi contábil, mas eu não considero tanto uma delegação, né? Um delegar, porque eu Sim. precisava de uma contadora oficialmente. Uhum. Aí depois o jurídico, design, redação, tudo isso eu fui delegando aos pouquinhos. E isso fez muita diferença. Sim, acredito. Que geralmente é uma das etapas mais difíceis, não vou dizer para todos, mas para quase todos os que têm um negócio. Que é esta parte de continuar no operacional, mas também dar liberdade a outras pessoas para elas começarem a pegar em algumas áreas. É, não, exato. Foi. E acho que também envolve muito confiar que a pessoa vai fazer um bom trabalho, né? Uhum. E que mesmo que não fique exatamente como tu farias, pode ficar bom ou melhor de outras formas. Exato, é isso. Eu acho que isso pra mim foi o mais importante de entender. Mesmo não sendo do meu jeito, também pode ser bom. Uhum. Eu vi também que tu gostas de ler, vi alguns livros que estão partilhados lá no teu perfil. Quais é que foram, ou qual é que foi o último que tu leste, e quais é que foram assim os dois ou três que mais te impactaram nestes últimos anos? Ou na tua vida toda? Não sei, o que quiseres partilhar. É, os vídeos mais impactantes. Nossa, tem tantos livros bons, porque eu gosto de ler. Os Podes últimos, falar muitos, também não tem problema. a primeira indicação que eu tenho, que me veio na cabeça assim que você perguntou, foi o que chama O Ato Criativo do Rick Rubin. Olha, por acaso tive para comprar este fim de semana, já vi esse livro, sei lá, para aí umas 50 vezes. Ainda não comprei, mas está na lista. Ele é um livro que vale muito a pena e livro de cabeceira. Você consegue facilmente ler ele e outros livros ao mesmo tempo, porque ele não é uma escrita densa. Tem às vezes páginas que é só uma frase. Tem às vezes Ok. capítulos tem uma dinâmica muito legal. Eu brinco que é uma Uhum, bíblia dos criativos. Você pode deixar na uhum. cabeceira e pegar. E não só para quem é criativo, na verdade, que foi uma das coisas que eu falei, fiz um vídeo sobre o livro que viralizou, porque eu falei, para mim esse livro que fala sobre criatividade como ato de criar. E todo mundo cria. Sim. Uhum. Então, isso mostra, trazem muitos insights poderosos e ensinamentos sobre criação como um todo, e não só sobre criatividade artística, né? Sim, faz sentido. Esse é um super livro. Uhum. Tem um outro livro da Mel Robbins que chama Deixa Pra Lá, que eu gostei muito, né? Que fala Ok. sobre. Pra mim, eu brinco, mas assim, poucas. Todo mundo fala que a gente não deveria se importar com o que os outros pensam, né? Mas ninguém ensina como. A Mel Robbins, esse livro, ensina muito como. Uhum. E acho que para quem tá, para quem quer se comunicar na internet, ou para quem tem um negócio, para todo mundo, todo ser humano na vida, esse é um livro muito útil, deixa pra lá. Ok. Hum. Eu acho que aqui em Portugal ele chama-se Deixa Ir. Deixa ir, chama, Uhum. é a Let Them Theory, né? Let them theory, eu acho que é isso. Posso depois, eu depois também deixo os nomes na descrição do podcast. Que é, ele tem na mesma assim a capa verde e as letras grandes. É Depois isso, eu deixo. esse Uhum. mesmo. Não, isso Sim, já vi alguns podcasts dela, ainda nunca li nenhum livro. não. Mas tenho curiosidade também. E lá está, é daquelas coisas que não dá para ler todos. É, Então, tem que fazer uma seleção. é, tem que se Podcast. fazer na seleção. E tem um outro livro que me ajudou muito na minha carreira, que não é, por incrível que pareça, é de uma profissional que eu amo, chama Thais Rock. Ela tem um podcast chama De Carona na Carreira sobre carreiras, né? E ela me ajudou ao longo da minha vida inteira com a Uhum. carreira, porque eu ouvi muito, consumi o conteúdo dela, e ela tem um livro que se chama Doce Jornada, da Thais Rock, que é um romance, mas é um romance que tem várias ferramentas incríveis sobre carreira, permeando Ok. o romance. Então, essa é uma indicação bem legal também, dos últimos livros que eu li. Ok, este último não conhecia, vou pesquisar depois. Nem sei se existe cá em Portugal, mas. Ah, é verdade. Tem na Amazon, talvez o Kindle tem, com certeza, mas Uhum. não sei se vendem aí, é uma boa pergunta. Vou pesquisar. É. Boa. E
Onde é que está o teu foco neste momento? Ou seja, pode ser a nível pessoal e no negócio, se quiseres partilhar as duas coisas. O meu foco, por incrível que pareça, agora tem sido assim, em decidir como eu vou crescer o meu negócio para que ele caiba na minha vida e não a minha vida caiba no meu negócio. Uhum. Então, acho que eu tô num momento de expansão natural, porque tem vindo essa demanda, mas eu tenho refletido muito no tipo de vida que eu quero levar. E eu tenho o privilégio de ser a dona da minha empresa, do meu negócio, e conseguir construir isso de uma forma que a minha vida tenha propósito. Então, meu foco Sim. tá em descobrir, ok, qual vai ser esse modelo de negócio que eu vou estruturar para essa expansão, para que eu possa viver a minha vida de uma forma que faça sentido para mim e para todos os meus colaboradores. Estou a tirar notas, desculpa. Para não me esquecer. É que depois ainda vou ouvir o podcast, mas se ficar escrito é mais fácil. É verdade, tem razão. Faz muita diferença. Boa. Julia, não sei se há mais alguma mensagem que gostasses de deixar para quem está a ouvir. Eu acho que se tem uma só que eu pudesse, né, se eu pudesse deixar, eu acho que o que eu sempre falo, assim, e na verdade é o que tá hoje, não é algo que eu falo o tempo inteiro, mas uma coisa que tá muito em mim agora, nos últimos dias, que é isso, a gente tentar pensar quem a gente é. Quando tira tudo, tira teu trabalho, tira a tua religião, tira a tua família, teu nome, tua espiritualidade. Se a gente tira tudo, o que que sobra? Né? Quem que é você para além disso? E se entender e se descobrir nesse espaço, para mim é o que faz tudo o resto ficar, inclusive, muito mais forte. Eu acho que Já fiquei aqui com uma reflexão para esta semana. voa. Já fica, faz assim. Sim, eu vou fazer depois hoje mais ao final do dia. ahm, Porque ainda tenho tenho uma reunião a seguir, e então assim aproveito mais logo, com calma, Pra fazer assim. para, para fazer essa introspeção. Não gostei. É, por acaso ia ser a última pergunta, que era se pudesse deixar uma mensagem para todas as pessoas do planeta, o que é que tu lhes dirias? E não sei se queres manter a mesma, de quem é que tu és realmente, ou se queres trazer uma outra reflexão ou outra mensagem. É muito engraçado, porque na verdade essa é uma pergunta que eu sempre faço para as minhas clientes. Mas eu acho que para mim tem a ver, a mensagem que eu sempre quero deixar para as pessoas do planeta é isso, o você ser único, verdadeiramente único. Se eu pudesse fazer as pessoas entenderem uma coisa, e eu acho que é o que eu faço com o meu trabalho, com a minha existência, é entender assim, existem 8 bilhões de pessoas no mundo e só uma de você. Uhum. Se apropria disso. Verdadeiramente, sabe, let it in. Deixa, Sim, absorva essa informação e carrega ela com você no teu peito. No mundo de 8 bilhões, só existe uma de você. Isso não é acaso. E tá na hora de começar a entender e se apropriar disso. gostei. Que bom. Obrigado, Júlia. Obrigada a você, André. Não sei se gostaste, mas adorei, foi uma ótima conversa. Foi Gostei mesmo muito, acho que foi super leve muito. e falámos sobre várias coisas, não é? Sempre aqui um bocadinho ligadas mais à marca pessoal e ao desenvolvimento pessoal também, mas gostei muito. Obrigada por esse espaço, de verdade, adorei. Vou adorar ver depois a gravação, fazer os cortes, fazer de repente uns conteúdos legais. E aí você me conta quando for ao ar para eu poder postar, Sim, combinado. tá? Queres partilhar onde é que as pessoas te podem encontrar? Onde as pessoas podem me encontrar nas redes sociais. Uhum. O meu Instagram é @_ Salvatore, mesmo jeito que escreve meu nome. E a minha agência é @estudiosal.br. O estúdio é com S direto, né? S mudo, então ao invés do E, estúdio é só estudiosal.br. Bom, eu depois também deixo aqui os teus canais na descrição do podcast para quem quiser encontrar de forma mais fácil. Boa. E obrigado mais uma vez por teres aceito o convite. Eu Ah, agradeço. Houve assim e já agora dando contexto antes de terminarmos, eu conheci a Júlia pela convidada do último episódio, que foi a Lígia, e nós estávamos a gravar presencialmente no Porto, e ela, antes de irmos lá para o estúdio para gravar, mandou-me mensagem a dizer: Olha, eu tenho uma amiga incrível que está aqui no Porto, se calhar ela também, ou acredito que ela seja uma ótima convidada para o podcast, então se conseguires
encontrar e combinar com ela, e se der para gravarem presencialmente, acho que pode ser uma boa convidada. Não deu, não era? Porque já era muito, muito em cima da hora, tinha que ser quase no próprio dia, porque Era depois eu no também, dia. também vinha embora, então acabamos por decidir marcar e gravar online, e aqui estamos. Então, obrigado por teres aceito mais uma vez. Obrigado também para quem está aí desse lado, espero que tenham gostado. Foi aqui um tema um bocadinho mais denso, muito além da marca pessoal, mas acredito que tenha sido de valor. Eu espero que tenha sido, ajudado você que está ouvindo por aí. Obrigada pelo espaço. Sim, obrigado, Júlia. E obrigado a ti que estás desse lado. Até à próxima.